o feminismo na arte contemporânea. Por que essa temática do feminismo ela está cada vez mais presente nas propostas artísticas, e a gente refletir um pouco como que ela está se apresentando e como que essa proposta de feminismo artístico pode também impactar nas mudanças sociais e na identidade das mulheres, não só das mulheres, na identidade feminina, né? Porque estamos mudando o jeito de ser mulher dentro da sociedade, e isso inevitavelmente vai ser refletido pela arte e muitas vezes proposto pela arte também, tá bom? Então eu acho que antes da gente começar a falar sobre o feminismo na arte, né, entrar na questão artística, eu acho que é de suma importância a gente refletir sobre o que é o feminismo, tá? Não só nas questões históricas, que é importante a gente saber, que é um movimento social que surgiu não, né? Que se propagou há um pouco mais de 100 anos, ou seja, é um movimento muito recente, né? Então, o que a gente pode tirar, o que a gente pode concluir com isso? Até então, a gente não sabia como ser mulher, ou a gente não tinha caracterizado isso, não tinha pensado sobre as nossas questões, ou até mesmo a gente não tinha espaço para isso, né? Então, com a psicanálise e todas as mudanças que aconteceram, que possibilitaram a arte moderna, e entrando um pouquinho na questão de história da arte, isso também aflora, desperta uma necessidade das mulheres se colocarem na sociedade de uma forma mais significativa, e também se colocarem nas artes de uma forma significativa, tá? Então, vamos voltar aqui refletindo um pouco sobre a palavra feminismo, né? O sufixo ismo já tem essa conotação de atitude. Então, eu acho que isso é bem importante quando a gente vai refletir sobre a produção ou de uma obra que tem essa temática feminista. Eu acho que a gente não pode perder o olhar dessa visão, dessa necessidade da atitude, do ativismo, tá? Porque é uma forma de se impor socialmente, um grito de eu existo, eu quero existir de uma outra forma. Eu não só quero existir aqui como coadjuvante social, coadjuvante do meu casamento, coadjuvante da minha área profissional, ou coadjuvante da sociedade. Eu quero existir como mulher de uma forma representativa, tá? E eu acho que a palavra movimento é muito importante, porque esse movimento, o movimento mesmo que a gente vê nas artes visuais, o movimento da dança, o movimento que, como linguagem, ele é muito poético, e ele pode ser um auxiliar muito potente nessas produções feministas da arte contemporânea, porque o que movimenta é o que move, né? Então é o que muda, é o que transforma. Ele é muito simbólico, porque eu acho engraçado que as pessoas falam assim: ah, você é feminista? E sim, sou feminista. Simone de Beauvoir foi feminista, a Angela Davis é feminista, tal. Mas as pessoas têm na cabeça delas que assim, as feministas são um grupo,
armado uma facção de mulheres que se conhecem e saem para tomar café juntas, tomar cerveja e se juntarem para dominar o patriarcado, né? E, então, não é bem assim, né? Eu tenho 34 anos em 2021. Obviamente, eu não conheci Simone de Beauvoir. Então, não sou amiga de Angela Davis. Queria muito, mas não sou. Nós fazemos parte mesmo distantes de um movimento, de uma movimentação que acontece no nosso século, né? No outro século, estamos no outro já. Mas não significa que nós nos juntamos, nós nos amamos, nos adoramos e nos conhecemos. Não, a gente é só partilha desses ideais feministas, né? De igualdade de direitos, de representatividade, antiviolência, de dignidade, né? Então, é isso que nos faz feministas, né? Eu acho que para essas produções, para a produção de arte, é legal a gente imaginar o movimento feminista como a gente entende, por exemplo, o movimento renascentista, né? Então, o que foi? O movimento renascentista não nasceu do dia para a noite. Os artistas da Renascença, muitos nem se conheciam, porque eles tinham uma diferença de vida de 100, 200 anos, enfim. Mas eles partilhavam desse mesmo ideal. Então, eu acho que é interessante, que qual era o ideal, né, do movimento renascentista, por exemplo, trazer o pensamento clássico grego, né, fazer renascer aquele pensamento grego que rompia com as imposições teocráticas da igreja, para que eles pudessem se desenvolver na ciência, para que eles pudessem se desenvolver nas artes, nas expressões, na sociedade, na política, na filosofia, enfim. Então, o Renascimento, aí comparando com o movimento feminista, também foi um movimento que ansiou e lutou por liberdade, né? E então eu acho que a gente analisar o movimento feminista por essa ótica é muito rico, porque eu acho que isso possibilita que as nossas criações com essa temática feminista elas se aproximem e dialoguem com a nossa sociedade, com os acontecimentos da sociedade, mas que também elas espelham uma busca social que nós temos nesse momento, né? Eu, sinceramente, pessoalmente, eu acredito que o século é feminino. Eu acredito que, assim, é um caminho sem volta, tá? É um caminho longo, porém sem volta. Eu acho que nós, mulheres, já conquistamos muitos setores da sociedade. Não está longe do ideal, mas, assim, a gente já tem grandes conquistas, né? E a gente pode perceber isso também nas produções artísticas. Mas eu acho que essas produções, elas também estão prevendo, de certa forma, uma ascensão do feminismo como um movimento cultural, né? Não sei se prevendo, já existe, sabemos, mas também sabemos que a prática da coisa ainda não é muito justa, né? Porque ainda mulheres em superproduções de Hollywood ou a distribuição representativa, ela
começa só, por enquanto, na teoria, né? Porque, infelizmente, ainda muitas mulheres que fazem arte ou que produzem arte ganham menos. Então, a gente tem as superproduções de que mulheres estão batendo o pé para ter os mesmos salários, atrizes estão batendo o pé para ter os mesmos salários de atores tão consagrados quanto elas, mas por elas serem mulheres, elas ganham menos. Nas artes visuais, as representações, na música, enfim, em todos os setores, que não só na arte, né? Isso a gente sabe. Então eu coloco isso ainda como uma previsão de um ideal, porque a gente já, de certa forma, está dominando legal o discurso, mas a prática, a legislação e todos os outros fatores impostos pelo patriarcado estão ainda dificultando a coisa um pouquinho na prática. O mercado de arte, o mercado da moda, o mercado artístico, o mercado cultural tem se apropriado também dessa temática. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque caímos de novo naquela reflexão. Estamos falando muito bem, temos a teoria na ponta da língua, né? Então, mulheres empoderadas, nós juntas somos mais fortes e toda aquela coisa, mas ainda estamos ganhando menos, ainda acumulamos trabalho, ainda trabalhamos mais, estudamos mais, temos menos direitos, ainda estamos sendo mortas por sermos mulheres, ainda estamos falando sobre aborto, ainda estamos discutindo quem é dono do nosso corpo, se é o Estado, se é a sociedade, se somos nós quem toma as decisões. Então, assim, nós estamos no meio dessa movimentação, nós estamos no meio dessa onda, então, estamos assim, surfando todas ainda. Essas temáticas que a arte contemporânea está movimentando, eu acho que já tem alguns pontos em que a gente consegue perceber algumas transformações sociais e que isso vai sim, já está nos direcionando para uma outra forma de se entender mulher. E a arte ela pode ser uma grande aliada disso. Então, a importância da arte feminista, então a gente percebe que ela ultrapassa a história da arte, né? Ela chega até na produção. Então, é interessante eu ver olhares femininos, né, e eu quero me sentir representada, né? Eu acho que essa temática da representação, da representatividade, das minorias, quando a gente fala minorias em representatividade até então, eu quero me ver ali naquela letra daquela música, ou naquela pintura, ou naquele filme, ou naquela poesia, ou naquela roupa. Então, eu preciso me ver ali, porque aquilo é o que eu quero consumir. Com relação às produções artísticas, eu acho que é uma demanda interessante que vem surgindo agora, e aí na questão da produção mesmo, da estrutura da produção artística. Então, por exemplo, nós vamos ver muito mais produções artísticas de uma maioria feitas por mulheres, não só em sua parte criativa, mas em sua parte técnica. Então, eu vou querer os câmeras, a iluminação, os figurinistas, os coreógrafos do meu filme, eu quero mulheres, né? Então isso está muito mais comum, né? Assim como na música, eu vou produzir uma banda de mulheres, mas eu vou cantar músicas para mulheres, mas eu quero que essas músicas sejam tocadas por mulheres, sejam feitas por mulheres, e também, por que não, que os eventos sejam construídos por mulheres, investidos por mulheres. Eu acho que, então, essa temática da produção, do fazer arte,
cada vez estará mais presente, né? Porque esse princípio ideológico ele não vai se distanciar da nossa arte, então tudo que eu puder fazer com mulheres eu vou preferir, né? Não é uma segregação aos homens, mas é mais uma questão de fortalecer esse mercado da arte, que já é complicado, mas muito mais complicado ainda para mulheres. Então, se eu vou produzir um filme, eu vou tentar procurar os editores e todas as pessoas que vão cuidar da imagem e todas as pessoas que vão cuidar da parte técnica, a maioria mulheres. Eu quero essa. E também eu acho que para o produto final, eu quero esse ponto de vista, né? Eu quero esse olhar. Então, eu acho que o fazer arte feminista, ele também vai passar por essa exigência. Então, agora falando sobre o conteúdo dessas produções feministas da arte contemporânea, e agora eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu sou uma artista contemporânea, inclusive vocês podem ver essa obra aqui atrás de mim. Foi uma obra de 2011, de nome Crônica, e ela eu nem estudava o feminismo, eu já flertava com ele, mas eu nem sabia direito do que se tratava, né? Muito menos dentro dessa ótica artística, mas já era algo que estava pulsando ali dentro de mim que eu precisava representar. Essa proposta, eu acho que isso já dialoga muito com o conteúdo das produções e o conteúdo da arte que é produzida no século XXI, né? Então, assim, não tem como a gente falar de século XXI sem falar de feminismo, né? Hoje, muito provavelmente, eu acredito que nós estamos vivendo a terceira onda mais importante do feminismo, num contexto histórico, falando num contexto histórico. A primeira onda foi no começo do século XX, com as sufragistas e tudo mais, aquela história que a gente conhece, o 8 de março. Depois, a segunda onda foi nos anos 60 e 70, com a criação dos novos feminismos, né, das novas propostas de feminismo, que são muito importantes. Então, deu-se uma repaginada e mais possibilidades de reflexão sobre esse tema, que são tão importantes. Então, surge o feminismo negro em todas as suas vertentes, e hoje a gente está vivendo talvez uma terceira onda desse feminismo, né? Desse movimento. Então, eu acho que o feminismo ele é o tema central do século XXI. Talvez eu ouso dizer que o feminismo está para o século XXI, artisticamente, como a perspectiva ou a matemática ou a filosofia está para o Renascimento, ou como a psicanálise esteve para a arte moderna. Eu tenho essa audácia de dizer, porque esse século ele terá de ser feminista, né? Já não nos cabemos mais na configuração de mulher que inventaram para nós, né? Porque o próprio mundo já não contempla isso, e nós mulheres, já não estamos satisfeitas. Então, a gente já está experimentando e invadindo, sim, outros setores sociais, porque já não dá mais, a gente já cansou de toda aquela opressão. Então, a arte, quais são os elementos, qual é o conteúdo dessa arte, né? Ele vai dialogar, obviamente, ainda com aquilo que nos oprime, que não mudou muito do feminismo da primeira onda e da segunda onda, que ainda nós somos oprimidas, ainda somos violentadas, ainda somos sexualizadas, ainda somos mortas e ainda temos todos os problemas que temos.
Ou seja, ainda enfrentamos problemas muito antigos que nós como sociedade já deveríamos ter resolvido, né? Nós mulheres já deveríamos poder sair na rua sem sentirmos tanto medo como sentimos aqui nas Américas Latinas, né? Então, a gente ainda está falando disso, o feminismo na arte contemporânea ainda vai falar muito disso, sobre a violência e todas essas invasões sociais que sofremos, mas ele também vai propor uma nova autoanálise, né? Então, ele também vai questionar da mulher para a mulher e vai questionar. Eu, como mulher, eu também vou me questionar, porque houve uma nova proposta de ser, então eu posso ser uma nova mulher, né? Todas essas correntes me permitem, me propõem, através do empoderamento, através da expressão, através da sexualidade, através do domínio do meu corpo. Só que eu não sei muito bem como ser isso, né? Então, eu não quero ser sexualizada, eu não quero me ver, inclusive, sexualizada em produções artísticas, né? Eu acho que essas produções, elas vão dialogar bastante também, principalmente ainda com a questão do corpo, mas não só em sua sexualização e objetificação, mas também no autoquestionamento. Então, eu posso hoje ser uma mulher diferente, mas eu não sei como ser. O que eu quero ver e o que eu quero expressar mais, né? O que eu tô querendo expressar quanto mulher? Principalmente eu acho que essa dúvida que tipo de mulher é essa que eu posso ser, né? O que é esse negócio de empoderamento? Quando que eu sou empoderada? Quando eu compro uma camiseta que diz lá Girl Power, eu não sei ainda, eu não sei lidar, né? Isso não é nenhum questionamento anti-mercado, é um questionamento mesmo. Como que é eu me empoderar, né? Porque a gente também está começando a romper com aquela ideia da mulher ter que ser a guerreira, ter que ser a super-heroína, ter que fazer o impossível, porque a gente já está acostumado a fazer o impossível, né? 99% das mulheres do mundo estão acostumadas a fazerem o impossível, estudar, ter filhos, ser interessante, inteligente, lavar louça, cuidar de criança, de cachorro, de pai, de mãe, cuidar dos sentimentos, ser romântico, enfim. Nós temos uma carga desse impossível aí, a gente já conseguiu superar. Mas hoje eu acho que o grande questionamento é como que eu sou essa mulher? Então, o conteúdo dessas produções eu acho perpassa também por muito disso, desse autorreconhecimento e dessa autocriação e dessa identificação, não identificação, enfim, dessa trama, desse movimento transformador que acontece na sociedade, mas também que acontece dentro de mim. E eu acho que uma outra temática também que não tem como fugir é o corpo. É o corpo feminino, que eu acho que desde que o mundo é mundo, desde a Vênus de Willendorf, lá da pré-história, o corpo feminino ele é explorado. Ele vai continuar sendo explorado, só que dessa vez a arte feminista, nós mulheres é que vamos explorá-lo, né? E a gente desce do pedestal, sai da função de musa inspiradora, né? Sai da função de enfeite, de supérfluo, e toma propriedade desse corpo e questiona, não, mas peraí,
por que que ele é tão querido, amado, odiado, manipulado? Então, todos esses porquês eu acho que ainda vão dialogar muito com a arte feminista. O corpo feminino, e eu posso dizer, o corpo feminino está para a arte feminista, o corpo, né? A questão do corpo está para a arte feminista, assim como a psicanálise esteve para a arte modernista. E a arte feminista também, ela vem propor outros questionamentos com relação à maternidade, com relação ao que é ser mulher, né? Porque muito provavelmente quem inventou o conceito de mulher, o que é ser uma mulher, foi um homem, né? O que é ser mulher? Então, assim, quem que me inventou, né? E como que eu posso me reinventar? Mas eu preciso saber quem me... Enfim, são várias questões e é um universo infinito de possibilidades em que a gente pode apreciar, produzir e principalmente registrar o nosso tempo através da arte, né? De toda a história da humanidade, a gente não viveu isso. Nós mulheres sempre fomos estimuladas à competição. Então, agora eu quero, juntas somos mais fortes, né? Nós nos fortalecemos, nós nos apoiamos e também nós nos expressamos juntas, né? Então, assim, é um mar de novidades, né? Essa onda feminista, ela traz para a arte contemporânea um mar de novidades. Então, muitos coletivos feministas vão surgir e já estão surgindo, e a expressão feminista ali, a sororidade, também vai dialogar com essa temática de várias formas. Em produto final, em produção, em crítica, em análise, enfim. A arte feminista, ela tem essa responsabilidade futura também, né? Porque nós estamos mudando o jeito de se entender mulher na sociedade, né? O jeito de entender a mulher e o jeito de se entender mulher. Então, a gente acho que tá possibilitando um mundo melhor através da nossa arte. A arte sempre fez isso, né? A arte tem essa característica, mas eu acho que a potência dessa representação feminista a gente já consegue observar e a gente já consegue colher e a gente já consegue observar nas novas gerações. Então, já está surtindo efeito. Né? Interessante também desse movimento feminista e principalmente dessa onda agora que nós estamos ocupando, é porque nós estamos fazendo uma revolução, nós estamos fazendo uma transformação que nunca foi feita antes de maneira tão representativa na história, de uma forma muito mais impositiva, só que é como se a gente estivesse consertando o avião de dentro do avião, voando dentro dele. Então, a gente não pode falhar, porque senão o avião cai, mas a gente também vai errar, vai cometer alguns erros, vai cometer alguns equívocos, porque de certa forma a gente está experimentando a transformação e somos o objeto da transformação. Então, toda essa confusão e esse paradoxo do feminismo quanto transformação social, que aí vai impactar em transformação individual e a possibilidade de uma nova cosmovisão social, e agora global, né? Porque antigamente a gente ainda conseguia dividir a cosmovisão por continentes e barreiras culturais, mas hoje não. Hoje eu acredito que muitos dos problemas que eu sofro, uma mulher na China sofre, uma mulher na África sofre, uma mulher na Alemanha sofre, em proporções obviamente diferentes, mas sofremos, né? Então, assim,
muda-se também essa proposta dessa cosmovisão. E todas nós estamos aí nesse avião voando, tentando consertá-lo, né? E o feminismo é muito isso, assim, estamos tentando consertar a humanidade e, ao mesmo tempo que somos ferramentas, somos as mecânicas, as pessoas que estão consertando, somos quem inventa as ferramentas e somos quem inventa o avião e quem pilota o avião e quem... Enfim, então, assim, é uma transformação muito bonita de se ver, só que ela é muito complicada, né? Então, assim, a gente vai cometer equívocos, porque nós somos objeto de toda essa transformação. Fazer arte feminista faz parte também da resistência feminista, então da própria arte feminista. Então, por isso que ela entra como um movimento cultural e não só como uma linguagem expressiva. Movimento social, cultural. Mais uma vez, a arte feminista está para o século XXI, assim como a psicanálise esteve para a arte moderna.